passar agora um tema da maior relevância. E ninguém mais qualificado para falar em segurança no momento do que o INE. Né? Porque o INE, no dia que nós tratamos dessas entrevistas, né, ela veio aqui e, enquanto nós esperávamos o candidato, o Delcimar Talon, e o Marcelino da farmácia, que por motivos pessoais já tinham agendas anteriores, não puderam comparecer, a UINE resolveu descer ali, usufruir um momento lá de descanso, ela e o acompanhante dela. E naquele momento, 7h30 da noite, aqui na porta da rádio, ela foi vítima de um assalto por 2 meliantes em bicicleta, que eu infelizmente tive a oportunidade de presenciar, um arrancando o telefone dela. Eu até pensei no momento que era uma brincadeira e só depois pude perceber que ela estava sendo vítima de uma violência que assola o país de norte a sul. Então, nós gostaríamos de ouvir tudo o que a senhora pensa. E, como ele disse, a senhora ainda deve estar sentindo o trauma, infelizmente, da semana passada. Eu me conduí com a sua situação, fiquei aqui extremamente chateado. Eu gostaria, e toda a população, principalmente a população de Rio das Ostras, o que a senhora pensa e como pretende se galgar ao posto de administradora municipal, como se diz, tratar a questão de segurança. Bom, realmente ainda estou um pouco abalada com a situação, não foi nada tranquilo, mas quando a gente fala de segurança pública, como eu falei antes, eu gosto de falar sobre o conceito, né? Eu vou partir, a gente recentemente teve em Rio das Ostras um debate sobre segurança pública, que foi muito rico, com um companheiro, né, que é vereador do município do Rio, Tarcísio Mota, e um outro professor da UF que debate o tema da segurança, formado em Direito, Filosofia, o Felipe Brito, que inclusive é meu professor, e a gente estava fazendo um debate sobre segurança pública, e uma das coisas que o Tarcísio falou, que ficou muito importante, muito marcado para mim, é que quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em diversas coisas, mas a concepção de segurança que a gente defende é que segurança é liberdade, é você ter liberdade, sentir-se livre para viver e para usufruir daquilo que você queira fazer, né? E a segurança pública, eu tenho algumas divergências com o Rangel, segurança pública para mim tem outra... Professora, candidata aqui é a senhora, minha opinião aqui não vale nada, eu não sou candidato, a senhora que tem que expor aí as suas ideias e que eu respeito, até porque democracia é a convivência dos opostos. Então, assim, eu acho que quando a gente para analisar a segurança sob a ótica do meu conceito, do que eu acredito e defendo, teve um impacto muito grande em todo o país, nos estados e no município, quando a gente começou a implementação da ideologia neoliberal, que é uma ideologia de governo que vem sendo implementada nas últimas décadas, que visa a retirada de direitos. Os governos federais, estaduais e até municipal têm retirado os direitos sociais, deixado de investir em diversas áreas de suma importância. E aí, no nosso ponto de vista, para você pensar a segurança pública, ela tem que estar diretamente ligada, e ela é diretamente ligada à questão da educação, à questão da cultura, à questão da moradia, à própria assistência social. Porque se você parar para pensar que o estudante ele não tem uma formação, ele está inserido numa escola que não é atrativa, você não tem uma moradia em que você... a política de habitação, a política de saneamento básico, tudo isso influencia na segurança. Porque a partir do momento que você não é tratado como sujeito de direitos por parte do Estado, você não se reconhece como sujeito de direitos. E aí, isso é muito cruel. O governo do Estado é o principal responsável pela questão da segurança. O município hoje, ele não tem realmente essa responsabilidade da segurança, porque a polícia militar, a polícia civil se remete ao Estado, né? Mas é papel do prefeito
tensionar, mais uma vez falando, né, é papel do prefeito tensionar também o governo do estado para ampliar o investimento. E aí, quando eu falo ampliar o investimento em segurança, eu não estou falando de necessariamente mais policial com arma na rua, eu estou falando em condição de trabalho, tanto para o policial civil quanto para o policial militar, porque no dia do assalto a gente saiu daqui da rádio da reunião, fomos fazer o registro de ocorrência e estava lá policiais que tinham se envolvido num acidente de trânsito e eles falando, né, a gente acabou de reformar a viatura do nosso bolso, porque estava sem freio de mão, sabe? Então não dá para o policial também rodar numa viatura caindo aos pedaços, não dá para o policial civil não ter como fazer investigação. Nos últimos anos houve o aumento do investimento em segurança por parte do Estado, mas uma diminuição do investimento em tecnologia da informação da polícia, em inteligência da polícia, em investigação. Nos últimos 2 anos foi investido R$0 em investigação e inteligência da polícia. R$0. Então, assim, não dá pra gente continuar assim. E aí, nesses minutos, nos últimos 5 minutos, a gente tem que pensar que por ser responsabilidade do Estado, o prefeito não pode se ausentar de investir em segurança. Então, assim, a gente tem que pensar que segurança não se resolve da noite para o dia, não se resolve com políticas pontuais, mas com investimento em diversas áreas. E aí, quando eu falei lá sobre os Centros Integrados de Convivência, é possível você avaliar que a partir do fechamento do Centro Integrado de Convivência e ao mesmo tempo em que se fechou, você avalia os índices de violência da cidade, você percebe que muito mais crianças e jovens, sem ser apresentado a eles novas possibilidades, outras possibilidades, aumentou sim a violência. Então, se você investe, por exemplo, em garantir que o estudante vai ter acesso à cultura, lazer, esporte, educação, a gente teve nos últimos anos o fechamento de diversos programas sociais. Então, a gente tem que pensar a segurança pública fazendo investimento nas áreas sociais, na cultura, no lazer, no esporte, para tirar os nossos jovens das ruas, dar a eles outras e novas perspectivas de vida, porque o jovem sem perspectiva, infelizmente, ele fica refém, porque o tráfico está ali do lado. Então a gente tem que dar a esse jovem, é responsabilidade do Estado, não é à toa que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente tem diversas leis que referendam isso, é responsabilidade do Estado zelar pela juventude, zelar pela criança. Então, fazer esses investimentos, mas também a gente tem que ter propostas emergenciais, porque o problema da segurança é um problema que está aqui batendo na nossa porta todos os dias. Então, coisas que um prefeito pode fazer, que o administrador municipal pode fazer para resolver a questão da violência. Melhorar a iluminação pública, combater os terrenos baldios, aumentar o itinerário e o horário que o transporte público funciona, porque hoje em Rio das Ostras a gente tem, eu que sou estudante da UF, no período noturno a gente sofre com a falta de transporte público. Quem trabalha até tarde da noite, quem estuda no período da noite não tem transporte para voltar para casa, fica refém de caminhar por longos percursos no município. Isso é muito perigoso. Então a gente tem que combater os elementos que contribuem para a prática de crimes, mas também ampliar o monitoramento eletrônico das principais vias públicas e dos prédios públicos. E eu tenho uma proposta, porque assim, é muito difícil a gente fazer um investimento sem estudar o que está acontecendo. Então, criação de um observatório social da violência, que vai integrar os órgãos municipais, né, a Guarda, a Secretaria de Trânsito, Educação, Assistência Social, a própria Procuradoria Municipal e a outras esferas do governo municipal e estadual, para garantir também a participação da população, da sociedade civil, que a gente tenha uma avaliação dos índices de violência, porque também não dá para a gente investir sem saber, né, o que está sendo feito. Então, assim, a gente tem que investir em políticas públicas, políticas sociais, educação, cultura, lazer, para fazer um investimento de médio e longo prazo que vai contribuir com
o fim, né, da violência, mas também fazer investimentos prioritários, emergenciais, como os que eu citei, mas tudo de maneira pensada e com a participação da população. E aí, uma outra questão que eu estava, quando o Rangel fala sobre impunidade, a Polícia Civil, há menos de um ano atrás, eu tive que ir à delegacia e aí vi um cartaz fixado na delegacia aqui em Rio das Ostras, falando das condições de trabalho da Polícia Civil. E aí não dá para o policial civil que faz a investigação não ter condição de trabalho. Então, assim, a gente tem que cobrar do Estado um investimento em investigação, em inteligência da polícia, mas questão de segurança não se resolve com mais policial e mais bala na rua, porque se o Estado entra numa área precarizada ou está na rua respondendo com bala a questão da segurança, ele vai estar só enxugando gelo, porque não dá para a gente pensar segurança sem pensar outras áreas sociais. Então, é investimento de longo prazo, a questão da segurança tem que ser pensada a médio e longo prazo, com investimento em todas as áreas sociais, mas também cobrando, né, do Estado o papel do Estado de investimento nas polícias e no município a gente fazendo investimento dessas propostas emergenciais de contenção e retirar a população do risco, né? Como eu falei, do aumento do itinerário, do horário de funcionamento do transporte público, a iluminação, são questões que o município tem que fazer de maneira emergencial, mais aliado a esse investimento de médio e longo prazo. Então, na verdade, candidato, a senhora entende que uma questão que não foi respondida, e isso eu gostaria de ouvir, não sei se a senhora conhece o novo Estatuto da Guarda, e lá fala sobre a Guarda envolvida na segurança pública. A senhora não chegou a dizer se eleita, se a senhora vai utilizar a Guarda nesse campo ou não. A senhora falou, o Estado está falido, não é? A polícia não é aprimorada, não tem equipamento, não tem nada. E aí eu vejo mais do que nunca a necessidade da participação na Guarda. E é esse tema que eu queria que a senhora enfrentasse, assim, pontualmente, sim ou não, porque o resto eu acho que foi bastante elucidativo, as suas colocações, muito oportunas para a população. Eu ultrapassei os 10 minutos, vou tentar falar em um minutinho sobre a questão da Guarda. Olha, Rangel, eu sinceramente defendo que a Guarda Municipal não deve exercer o papel de polícia. Então, a Guarda Municipal deve atuar em outras áreas. Pode atuar fazendo rondas, mas não com a preocupação de atuar como polícia, porque, como eu falei, segurança pública não é resolvida com mais polícia. Não é à toa que a gente tem, se eu não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo. Então, não é prendendo que a gente vai resolver, não é colocando policial com arma na rua que a gente vai resolver, muito menos armando a guarda. Eu acho que é até temerário pensar colocar mais armas na rua. Inclusive, eu defendo que a Guarda Municipal, por não ter esse papel de polícia, não deve andar armado, mas deve ter equipamento de proteção, porque também não dá para colocar o Guarda Municipal na rua e não dar equipamento de proteção a ele. Inclusive, a Guarda Municipal de Rio das Ostras tem questões que devem ser debatidas e aprofundadas. Então, nesse um minutinho que acabou, é mais condição de trabalho para o Guarda Municipal, mas não para atuar como polícia. Os senhores já acabaram de ouvir aí a exposição da ilustre candidata William